Sabe aquelas cenas incríveis de um avião fazendo um pouso forçado? Por incrível que pareça, no mundo real existem diversos pilotos que precisam fazer alguns desses pousos extremos. E o melhor, existem 10 desses pousos que foram filmados. Chega mais, porque nesse vídeo vou te mostrar os 10 pousos mais extremos e incríveis de avião. US Air Race, no rio Hudson. Esse é um dos pousos mais incríveis da história da humanidade. Porque logo após a decolagem, a aeronave colidiu com um bando de pássaros, causando a perda total de potência nos dois motores. Com apenas alguns minutos de voo, o piloto, o capitão Chesley Sully Sullenberger, tomou a decisão ousada e corajosa de fazer um pouso forçado na superfície congelada do rio Hudson, que atravessa Nova York. A aeronave pousou com segurança na água e todos os 155 passageiros e tripulantes a bordo foram resgatados por barcos e helicópteros. O pouso no rio Hudson foi incrível em muitos aspectos. Primeiro, o piloto teve que tomar uma decisão rápida e precisa em uma situação extremamente difícil e sem precedentes. Além disso, ele teve que pousar a aeronave em uma superfície instável e inesperada, sem motores funcionando e com muitas incertezas. Aterrissagem do voo 236 da Air Transat. O voo que partiu de Toronto com destino a Lisboa enfrentou um problema grave em pleno voo, quando um dos motores do avião Airbus A330-200 falhou e começou a consumir combustível em excesso, resultando em um vazamento. Infelizmente, esse evento não foi filmado, mas foi criada uma animação que evidencia perfeitamente o ocorrido. Os pilotos Robert Pitt e Dick DeJager tentaram desligar o motor defeituoso, mas acabaram danificando o sistema hidráulico da aeronave, deixando-a sem controle. Com isso, eles foram forçados a planar a aeronave por mais de 19 minutos, sem nenhum motor em funcionamento, em direção ao aeroporto das Lajes, onde realizaram uma aterrissagem de emergência. A situação era crítica, pois o avião estava sem combustível suficiente para chegar ao destino ou a qualquer outro aeroporto próximo. Durante o processo de planejamento da aeronave, os pilotos tiveram que tomar medidas extremas para garantir a segurança dos passageiros e da tripulação a bordo. Finalmente, com a pista de pouso à vista, os pilotos conseguiram controlar a aeronave e realizaram uma aterrissagem de emergência bem-sucedida no aeroporto das Lajes. O pouso foi impressionante, considerando as circunstâncias difíceis e a falta de combustível a bordo. Todos os 306 passageiros e tripulantes a bordo foram evacuados com segurança, e o incidente foi amplamente divulgado como uma das aterrissagens mais incríveis e impressionantes da história da aviação. Aterrissagem na Espanha. Esse caso é um dos mais curiosos de todos, porque no aeroporto de Barcelona, na Espanha, 2 aviões quase bateram na pista de voo. Notem o quão aterrorizante é essa cena, pois quando o avião está prestes a pousar, ele percebe que o outro avião está em seu caminho. Mas antes do pior acontecer, o piloto conseguiu fazer uma manobra para impedir a colisão. E por incrível que pareça, a companhia veio a público dizer que essas manobras são comuns e quase sempre acontecem na pista de voo. Então, será que alguns de nós já passamos por uma situação dessa e nem percebemos? Voo 767 da LOT Airlines. Esse voo partiu de Newark, Nova Jersey, com direção a Varsóvia, na Polônia, com 231 passageiros a bordo. Cerca de 3 horas após a decolagem, os pilotos notaram problemas com o trem de pouso dianteiro do avião. Após várias tentativas falhas de baixar o trem de pouso, os pilotos decidiram realizar uma aterrissagem de emergência no aeroporto de Varsóvia, Chopin. Durante o processo de aterrissagem, o avião deslizou pela pista sem o trem de pouso dianteiro, gerando grandes faíscas e fumaça. A tripulação tentou reduzir a velocidade do avião usando os freios, mas isso também causou um incêndio no trem de pouso dianteiro. A tripulação então evacuou todos os passageiros e tripulantes através dos tobogãs de emergência. Felizmente, todos a bordo sobreviveram sem ferimentos graves. Avião da Avianca. Esse se trata de um voo aqui do Brasil,
onde um avião da Avianca partiu no dia 28 de março de 2014 do aeroporto de Petrolina, no Pernambuco. No entanto, o voo foi bem mais difícil e tenso do que se pode imaginar. Por alguns motivos, o avião ficou sem combustível e o piloto se viu numa situação muito crítica. Ele conseguiu fazer contato com a torre do aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília. Podemos ver um pouco da conversa entre eles, que acabou sendo gravada. Confira um trecho. Eu vou baixar o combustível até obter 700 quilos, mais próximo aí, para eu poder prosseguir e de forma segura. Então eu não quero assustar os passageiros com a passagem baixa, eu vou prosseguir. Eu solicito apoio de solo, bombeiros e ambulância. Dá para vermos a calma do piloto, mostrando muito profissionalismo durante um momento tão tenso como esse. É interessante ressaltar a preocupação que ele teve para com os passageiros, e já de antemão, pelo fato de não saber como seria esse pouso forçado, ele logo pediu para que os bombeiros e a ambulância se deslocassem até o local. Portanto, fica aí uma grande amostra do profissionalismo desse piloto. Graças à perícia da tripulação, nenhum passageiro ou tripulante ficou ferido e a aeronave não sofreu danos maiores. Avião russo. Um avião da companhia aérea russa Al-Rosa realizou um pouso forçado no aeroporto de Igarka, na Sibéria. O avião estava voando de Porliane para Moscou com 72 passageiros e 9 tripulantes a bordo. Durante o voo, o sistema hidráulico da aeronave falhou, o que significa que a tripulação não conseguia mais controlar o movimento dos flaps e do trem de pouso. Com isso, a tripulação tomou a decisão de fazer um pouso forçado no aeroporto de Igarka, que não tinha capacidade para receber a aeronave, pois já estava praticamente abandonado. Sendo assim, o avião acabou pousando em uma área nada aconselhada. Apesar das dificuldades, a tripulação conseguiu pousar a aeronave com segurança, apesar de ter sofrido danos significativos. A maioria dos passageiros e tripulantes a bordo sobreviveu, mas houve algumas lesões leves. O pouso forçado da Al-Rosa demonstrou a importância da habilidade e da experiência da tripulação em situações de emergência, bem como a necessidade de estar preparado para lidar com falhas técnicas e outros imprevistos que possam ocorrer durante um voo. A tripulação foi elogiada por sua resposta rápida e profissional ao incidente. Pouso em um milharal. Em 15 de agosto de 2019, a Ural Airlines estava realizando um voo de Moscou para Simferopol, na Crimeia, quando a aeronave, um Airbus A321, colidiu com um bando de gaivotas logo após a decolagem. O impacto danificou os 2 motores da aeronave, fazendo com que eles parassem de funcionar. Com os motores desligados, a tripulação rapidamente avaliou a situação e decidiu realizar uma aterrissagem de emergência no aeroporto de Chukovsky, nos arredores de Moscou. Durante a aproximação para a aterrissagem, a tripulação conseguiu manter a calma e controlar a aeronave, mantendo-a nivelada e evitando uma queda desastrosa. Finalmente, a aeronave tocou o solo em um milharal próximo à pista e deslizou por cerca de 1 quilômetro antes de parar completamente. Apesar do impacto violento, todos os 233 passageiros e tripulantes a bordo sobreviveram e apenas algumas pessoas sofreram ferimentos leves. Turbina em chamas. Esse se trata de um avião da United Airlines, no qual deixou todos os passageiros extremamente tensos. Poucos minutos após a decolagem, o motor direito do avião explodiu em pleno ar, fazendo com que as pás se quebrassem e partes do motor se soltassem. Os passageiros que estavam a bordo relataram que o avião começou a tremer violentamente e que eles viram destroços voando pela janela. O piloto rapidamente declarou emergência e iniciou os procedimentos para retornar ao aeroporto. Enquanto isso, as equipes de emergência do aeroporto foram mobilizadas para se prepararem para a aterrissagem de emergência. O avião conseguiu pousar em segurança no Aeroporto Internacional de Denver, cerca de 20 minutos após a decolagem. Felizmente, não houve feridos entre os passageiros e a tripulação. No entanto, as imagens do motor em chamas e das peças se soltando do avião foram impressionantes e assustadoras. Avião da JetBlue.
O voo 387 da JetBlue, que partiu de Washington, D.C. com destino a Bahamas, experimentou problemas técnicos durante a descida e aterrissagem. Conforme relatos pelos meios de comunicação, o trem de pouso dianteiro do avião não conseguiu se estender completamente, no que levou o piloto a fazer uma aterrissagem de emergência. Os passageiros a bordo do avião descreveram a situação como tensa e aterrorizante, com instruções sendo dadas sobre como se preparar por uma possível evacuação de emergência. O avião pousou com segurança, mas houve relatos de fumaça no interior da aeronave. Os passageiros foram evacuados com sucesso e ninguém ficou gravemente ferido no incidente. Voo da Southwest Airlines. O incidente no voo da Southwest Airlines ocorreu recentemente em 17 de abril de 2018, quando o avião que voava de Nova York para Dallas sofreu uma falha catastrófica no motor esquerdo, cerca de 20 minutos após a decolagem. O motor explodiu, enviando fragmentos para a fuselagem do avião, quebrando uma janela e causando uma descompressão rápida da cabine. Infelizmente, uma passageira foi parcialmente sugada pela janela quebrada e mais tarde morreu devido aos ferimentos. O piloto do voo 1380 era Tammy Jo Schultz, um ex-piloto de caça da Marinha dos Estados Unidos com mais de 10 mil horas de voo. Schultz e sua equipe conseguiram manter o controle do avião, apesar da falha do motor e descompressão da cabine. E Schultz fez um pouso de emergência bem sucedido no aeroporto de Filadélfia, cerca de 22 minutos após a falha do motor. A causa da falha do motor foi uma rachadura na lâmina do ventilador, que se desenvolveu devido à fadiga de metal. Quase todos sobreviveram ao pouso, porém, apenas uma garota que mencionei acabou morrendo nesse processo. Mas além de todas essas 10 aterrissagens, existe ainda uma mais incrível que todas elas. E essa aterrissagem vai ser a sua, quando pousar o dedo de se inscrever nesse canal. São vídeos novos toda semana, por isso não se esquece de se inscrever no canal, pois isso ajuda bastante para que eu consiga manter esse trabalho aqui no YouTube. Agradeço muito a sua atenção e te espero no próximo vídeo.